Ora bem, de volta com o Balcão do Boi, nós vamos falar sobre sanidade agora. Com foco em desenvolvimento de medicamentos e serviços inovadores para veterinários, produtores rurais e proprietários de animais de estimação, a MSD Saúde Animal é uma companhia com mais de um século de história, presente em mais de 50 países e com produtos disponíveis em 150 mercados. A empresa biofarmacêutica é uma das líderes no fornecimento de produtos voltados à saúde animal, através de pesquisa e inovação. A nossa ligação com os animais é cada vez mais forte. Nós, da MSD Saúde Animal, estamos sempre junto aos médicos veterinários, produtores e proprietários. Pesquisamos e desenvolvemos soluções para a saúde animal. Inovamos para proteger. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. MSD é Merck Sharp Dohme. E agora nós vamos falar sobre os prejuízos causados pela falta de controle sanitário na bovinocultura. E para isso eu tenho o privilégio de receber em nossos estúdios o médico veterinário, Dr. Emerson Botelho, gerente de pecuária da MSD. Dr. Emerson, é um privilégio muito grande recebê-lo em nossos estúdios. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, o privilégio é nosso, é uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, nós vamos falar de controle sanitário e nós sabemos do tamanho do prejuízo, ou melhor, qual é o tamanho do prejuízo que os parasitas produzem para a pecuária nacional e para o produtor? É muito importante essa questão, principalmente esse momento agora, que é um momento muito propício a ter uma alta infestação dos parasitas, né? Nós estamos falando aqui dos parasitas internos, os vermes, e parasitas externos também, que é o carrapato, a mosca, né, a bicheira. Então, esse conjunto de parasitas, através de um estudo feito pelos parasitologistas, né, professores de universidade, instituições de pesquisa, eles se reuniram, fizeram um levantamento baseado em trabalhos científicos, mostrando o prejuízo causado por esses parasitas. Eles chegaram a um montante de algo em torno de 13 bilhões de dólares por ano na pecuária. E, na verdade, esse é um prejuízo calculado em cima do que o animal deixa de produzir, quer seja leite, quer seja carne, prejuízo na qualidade do couro. Então, na verdade, a gente costuma dizer que é um prejuízo, é um dinheiro que deixou de entrar no bolso do produtor, é um dinheiro que deixou de circular dentro da pecuária nacional, né? Não é um dinheiro que foi gasto, foi investido. É simplesmente o prejuízo que esses parasitas retiraram da pecuária no Brasil. E quais são as maiores causas e o tamanho desse prejuízo para a boiada? A grande causa vem, né, como a gente começou a falar, dessa retirada, né? Vamos pensar, por exemplo, em verminose. Então, um animal com verme, né, ele pode estar alojado desde do rumen, né, dos estômagos do bovino e na parte intestinal. Uma alta infestação de verme diminui o consumo do animal. Então, o animal parasitado com verme, ele come menos. Então, todo aquele investimento que o produtor fez em melhoria de pastagem ou numa nutrição melhor, ele vai perder, porque esse animal ingere pouco. E o que ele ingere, com essa alta infestação no intestino também, ele absorve menos. Então, o animal come menos e o pouco que come é pouco absorvido. Então, com isso, ele vai produzir menos carne ou menos leite. Quando a gente está pensando em parasita externo, né, um carrapato, por exemplo, você tem também toda a questão da irritação, né? Um animal com alta infestação de mosca, carrapato, isso irrita, dificulta também a alimentação e ao sugar o sangue, ele está espoliando, ele está tirando o nutriente desse animal, além do risco de transmitir doenças, né? Então ele também pode ser uma porta de entrada para outras doenças que vão acarretar outros prejuízos ligados também ao parasitismo. Agora, muitas vezes nós observamos que a subdosagem, quando do tratamento que deveria ter uma eficiência, acompanhar realmente a dosagem recomendada de determinados princípios ativos, acaba tendo um outro resultado, porque essa subdosagem realmente cria resistência desse princípio ativo também. Isso é um grande problema também. Isso é um grande problema. Na verdade, nós temos feito um trabalho muito intenso no campo de orientação ao produtor. Nós temos dentro da empresa hoje uma equipe em torno aí de 220 pessoas, grande maioria técnicos, né, veterinários, zootecnistas, agrônomos, que tem esse foco, esse olhar de trazer ao produtor essa importância de saber não só a questão da dosagem, mas também o momento certo de tratar. Então, além da questão da dosagem, que é muito importante, a gente também tem que saber o momento correto. Então, a gente tem que entender a epidemiologia, entender como o parasita age para ver o melhor momento de atuar. E aí, ao atuar, é fundamental que a gente utilize o produto na dosagem correta e da maneira correta como ele é indicado.
porque quando nós tratamos o animal para combater o parasita, nós temos que entender que esse parasita está sendo desafiado, né? Nós estamos tentando matá-lo. E com isso ele busca artifícios para sobreviver. Então, quando eu faço essa aplicação no momento errado, ou eu faço uma aplicação com a dosagem errada, esse parasita ele começa a desenvolver mecanismos, que é o que a gente chama de mecanismo de resistência. Então, essa dosagem menor vai fazer com que esse parasita se torne resistente a essa molécula, né, a esse medicamento que está sendo utilizado, e com o tempo ele já não vai ter mais função. Então, você vai aplicar e não vai ter efeito no controle. Então, é muito importante o momento correto e a dosagem certa do produto para que a gente realmente tenha o controle eficiente dos parasitas. Esse é o grande ponto, o grande foco para o pecuarista prestar atenção e dar aos seus animais um bom controle sanitário. Com certeza. Então, se a gente vê, vou dar um exemplo, por exemplo, carrapato, é muito comum ser várias propriedades, você chega, principalmente, por exemplo, o pessoal do gado de corte, que estava acostumado com o Nelore, que o Nelore ele pega, ele tem uma infestação de carrapato menor, mas quando você faz um cruzamento industrial, que você coloca raças europeias em cima de uma base Nelore, essa raça europeia que tem mais carrapato muda o mecanismo dentro da propriedade, você passa a ter mais carrapatos e o controle tem que ser diferente. Então, o momento de controlar, o produto a ser utilizado, a dosagem, então ela tem que ser adequada à estrutura de cada fazenda, ao manejo de cada fazenda, para que seja feito no momento correto, para que você tenha um efeito mais prolongado ou um efeito mais eficiente do produto, por conta de aplicar no momento certo o produto adequado para aquele manejo que a gente vai ter na propriedade e também a raça envolvida. É esse conjunto que é o trabalho que a gente faz ao campo de orientar o produtor, dele entender que nós temos que, quanto mais a gente entender o inimigo, mais fácil fica de combatê-lo. Então a gente tem que entender bem para saber a melhor forma de combater. Agora, doutor Emerson, as estações do ano, qual que é a interferência para aumentar ou diminuir estas infestações? Isso é um outro ponto importante, que a gente, o produtor, né, sempre olha o parasita no animal, né, a questão, principalmente os ectos, né, a parte externa, porque a verminose, como a gente não vê, muitas vezes passa desapercebido, mas também tem essa relação. Mas, por exemplo, o carrapato que é muito visível, a mosca, né, é muito claro que agora chega a época de verão, né, então primavera, verão, você tem calor e umidade, esses parasitas, o ciclo deles se encurta e ele aumenta a quantidade de parasitas, então é muito visível. Quando a gente vai para o inverno, né, e normalmente o inverno no Brasil, de modo geral, ele é seco, né, e com baixas temperaturas, esse ambiente fica muito ruim para o parasita se desenvolver. Por quê? O que nós vemos no animal é apenas 5% da população de parasita que a gente tem na propriedade. 95% dos carrapatos estão no ambiente. Então, quando eu tenho esse ambiente agora que nós estamos, que é calor e umidade, esse ambiente é muito propício para que ele se desenvolva na pastagem, no ambiente. Então, esse ciclo ele passa a ser muito intenso. Quando nós vamos para o inverno seco e com baixas temperaturas, isso não é bom para o parasita. Então, ele tem um ciclo que ele se alonga, às vezes ele não consegue sobreviver, então você acaba tendo essa interferência do clima. E aí nós temos que usar esse conhecimento para saber o momento de tratar. Então, por exemplo, no inverno, que a gente sabe que vai diminuir a infestação no ambiente, muitas das vezes o pecuarista fala, então não preciso tratar, não, você tem que fazer um tratamento. Ele provavelmente vai ser tratamentos mais espaçados, porque como você tem uma infestação menor, mas é importante controlar para quê? Para quando nós chegarmos no verão, primavera, verão, que eu vou ter um ambiente favorável, eu tenho a infestação baixa no ambiente. Porque se eu já chego com a infestação alta, e aí eu tenho todo um ambiente propiciando esse parasita se desenvolver, fica mais difícil ainda o controle. Então a gente tem que usar esse conhecimento do inimigo para colocar o produto adequado e fazer o controle eficiente. A bem na verdade, o que o produtor precisa é ter um protocolo sanitário, que isso executado de acordo com as orientações, inclusive ele economiza produto, mão de obra, enfim, se torna muito mais viável esse controle. Com certeza, esse é um conceito muito trabalhado, inclusive tem alguns trabalhos da própria Embrapa, nós temos trabalhos também que nós desenvolvemos junto com universidades, que comprovam exatamente isso, né? A gente tem alguns trabalhos que a gente faz de um ano inteiro controlando o rebanho, né? Tanto a infestação de verme como de carrapato, e que você vê claramente que quando você entra com estratégia, né, baseado no conhecimento do parasita, no conhecimento do ambiente que tem na propriedade da raça, você faz um protocolo de utilização de produto, onde você tem um controle eficiente, com isso você também economiza na utilização do produto, economiza no manejo dos animais, então você realmente é o que a gente fala de ter um controle estratégico eficiente, porque você vai atuar no momento fundamental, importante para que realmente tenha um controle e com isso você seja mais eficiente
Porque outra coisa muito importante que o produtor tem que ter em mente, nós vivemos num país tropical e nós nunca vamos ficar livres de verme e carrapato, e mosca, né, insecto. Nós temos que conviver com eles, tá? Porque nós temos um ambiente que é impossível da gente erradicar. Então, o que a gente tem que fazer é conviver com o parasita no nível que ele não traga prejuízo para a minha produção, né? Então, eu tenho uma população no nível que não traz prejuízo e eu convivo com ele. Essa é a grande estratégia do controle de parasita no país tropical como o Brasil. E chamar a atenção de uma forma muito especial, porque nós estamos na entrada das águas, a primavera, agora o período é muito propício a essa infestação, né? Com certeza, esse é um momento fundamental. Se nós não fizermos um controle eficiente agora, a tendência é essa infestação cada vez ficar pior e cada vez mais difícil de controle, porque é completamente diferente você pegar um rebanho que você já tem uma infestação controlada, é mais fácil de você conduzir ele nesse período que é muito propício ao parasita, né? E aí você passar por essa fase em patamares de parasitismo, né, de infestação que não te traga prejuízo à sua produção, porque se a gente errar a mão agora nessa entrada, muito dificilmente durante todo o verão a gente vai sofrer com esse parasita, a gente vai ter uma série de prejuízos trazidos por esses parasitas aos nossos animais e o controle cada vez mais difícil. Então, realmente, esse final de inverno, início das águas, é um momento que a gente tem que fazer um controle bem eficiente para que a gente passe esse momento propício de ambiente, né, que o ambiente é muito propício ao parasita de uma forma mais controlada. E esses cuidados que você citou é justamente esse cuidado de olhar para a questão da verminose e também para os parasitas externos. Quer dizer, quando você faz esse protocolo, quando você tem esses cuidados, economicamente, lá na frente, se torna muito mais simples o resultado positivo. Com certeza. No caso da verminose, principalmente, um ponto importante que, como não é visível, né? Hoje você, como o verme está por dentro do animal, você não vê, né? E hoje, com a melhoria da genética, a melhoria da alimentação, é mais difícil você ver aquele animal de pelo arrepiado, com a barriga grande, que são sinais característicos de verminose, né? Às vezes o animal está com infestação alta de verme, mas aparentemente ele parece estar bem, mas ele está tendo prejuízo desse verme, né? Então a gente tem, por exemplo, tecnologias de fazer um exame com as fezes dos animais para identificação dessa infestação e aí o tratamento. E agora é o momento. Como eu disse, se nós não controlarmos bem, e aí agora é uma época boa, porque é uma época de campanha, o pessoal vai trazer o gado para o curral, você pode aproveitar isso para fazer o controle. A gente conseguindo usar um produto eficiente, diminuindo a infestação de verminose agora, você vai passar esse momento de ambiente propício, né, por causa do verão e chuva, com a baixa infestação. Porque se esse animal não for controlado agora, essa alta carga de verminose, muita eliminação de ovos nas fezes, vai encontrar um ambiente favorável na pastagem, esse verme vai se desenvolver, o animal se reinfesta, e aí o ciclo vai se tornando cada vez pior, porque você vai infestando mais, produzindo mais ovos, e o ciclo vai se tornando cada vez mais complicado de controle. Aí, há uma belíssima sugestão do Dr. Emerson Botelho, médico veterinário, gerente de pecuária da MSD, chamando a atenção para o protocolo sanitário, cuidar de todos esses detalhes. Nós sabemos, doutor Emerson, que tem um outro momento realmente que nós vimos em outros estados da União uma infestação grande de um problema no fígado dos animais e que isso, quando do abate é que era diagnosticado, uma série de coisas, isso traz um grande problema. E já observa essa infestação em outros estados da União. Isso também é uma grande preocupação, não em separado, mas do contexto geral de combate a esses parasitas. Aí, de novo, a questão da gente entender o nosso inimigo, né? Então, você está citando provavelmente essa facíola hepática, né, que é um verme que faz a migração pelo fígado e causa uma série de lesões. E o fígado é super importante, né, como todos os órgãos, de modo geral, são importantes, mas o fígado é muito importante para o metabolismo do animal e para que ele tenha uma boa produção. E regiões, principalmente a região sul do país, mas como você mesmo disse, agora está começando a entrar em outras regiões, que tem áreas alagadas, porque esse verme, para poder fazer o ciclo, ele depende da passagem para um outro hospedeiro, né, especificamente muito comumente numa espécie de caramujo. Então ele tem que passar por esse outro hospedeiro. Então você tem que ser um ambiente de baixada, de aguada. Então se eu tenho um ambiente desse tipo na propriedade, isso pode ser um indicativo. Não quer dizer que sim tenha, né, mas é um indicativo que possa ter e aí eu tenho que fazer o exame para poder identificar ou no abate dos animais, a inspeção de fígado para poder ver, e se eu realmente tenho esse parasita, aí eu tenho que fazer um tratamento específico, porque os produtos comuns do mercado hoje
para verminose, normalmente não pega uma facíola hepática. Você tem que pegar um produto que é específico para a facíola. Então, de novo, a questão da gente entender realmente quem é o nosso inimigo. Porque senão eu posso estar usando um excelente produto, só que não é para aquele parasita. Exato. E ele não vai funcionar. Então, o produto é muito bom, mas está usando para o destino errado. Exatamente. Então não tem o resultado. Então, Emerson, eu só tenho a lhe agradecer. Nós ficaremos aqui um tempo muito maior falando desse assunto tão importante. Muito obrigado. Nós ficamos extremamente agradecidos em disponibilizar o seu tempo para estar aqui conosco e esclarecer o nosso telespectador. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Balcão do Boi. Muito obrigado a participação e a gente está à disposição. Sempre que preciso, é um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Falei com o doutor Emerson Botelho, médico veterinário e gerente de pecuária, gerente de produtos pecuária da MSD. Bom, na sequência nós vamos falar sobre ovinocultura de precisão com a Daiane Almeida. Não saia daí, rapidinho estaremos de volta.